Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando esta feita a revista Conectar Mais Jovens, da editora Betel, que tem por tema Moldados pelo Caráter de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 12, que tem o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? O texto de referência está registrado em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 a 23. O versículo do dia diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. A verdade aplicada diz: para a tomada de decisões frente aos desafios morais e éticos, se faz necessário seguir o exemplo de Cristo. Nós temos 3 objetivos na lição, e os objetivos da lição de hoje é, primeiro, entender que nossa atitude precisa revelar o amor de Jesus. Segundo, ser capaz de andar na vontade de Deus. E terceiro, compreender o processo da maturação espiritual. Oremos para que tenhamos uma vida de modo a glorificar o Pai em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A introdução desta lição vem dizendo: como discípulos, devemos andar nos passos do Mestre Jesus, conforme registra Marcos, capítulo 8, verso 34. Ele é o perfeito exemplo a ser imitado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22. Para que se tenha uma vida que glorifique ao Pai. O ponto-chave da lição de hoje é: ter uma vida alicerçada na palavra lhe conduzirá a decisões sábias na trajetória cristã. A pergunta ou o título dessa lição de hoje é: o que faria Jesus se ele andasse nos nossos passos? Ou seja, em seus passos, o que faria Jesus? Será que ele continuaria andando porque estamos andando corretamente? Então são coisas, irmãos, que nós precisamos aonde e em que situação nos encontramos diante do nosso Deus. Fato que o Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a primeira questão é essa: negar a si mesmo é abrir mão de todos os desejos, e para que isso aconteça é preciso que nós passemos por um outro processo. Qual seria esse processo? Paulo explica e ensina isso muito bem. Já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, já não vivo para mim, mas vivo para agradar ao Senhor. Ou seja, quando ainda pecadores, nós vivíamos para nós. A vida mundana que a gente estava acostumado a viver, a gente vivia. Era uma vida de egoísmo, de muitas coisas. Mas a partir do momento que a gente passou a seguir Jesus, a gente morreu para o mundo. Nos tornamos nova criatura. E agora a gente já não vive, mas Cristo vive em mim, vive em nós. Por quê? Porque nos tornamos templo do Espírito Santo, casa de Deus. Então nós deixamos de existir fisicamente, mundanamente, para essas coisas, para viver uma vida espiritual com Cristo. Com certeza absoluta, o Senhor Jesus jamais seguiria os nossos passos, porque nós sabemos que os nossos passos não são corretos. Muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos. O que faria Jesus? Os meus passos. Mas como se dá ao contrário, então eu sigo os passos de Jesus. E a gente sabe que não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil, porque seguir a Jesus é abrir mão de tantas coisas que nos atrai. Mas aquele que quer vencer, ele precisa estar de fato morto para as coisas do mundo, para poder viver para as coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, no primeiro tópico, nós precisamos agir como Jesus. Como seguidores de Cristo, não vivemos como o mundo. Esse é o primeiro ponto. Agora Cristo vive em nós, e nele vivemos uma vida de renúncia e obediência à vontade do Pai, conforme explica Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Diante de nossas decisões e modo de viver, Lucas, capítulo 9, versículo 23. O primeiro passo aqui é agir como Jesus, como ele agiu enquanto ele esteve com os homens aqui na terra, quando ele esteve conosco aqui no mundo. Seguiu o exemplo de Jesus. Jesus se tornou para nós o espelho pelo qual nos devemos mirar. A gente tem que estar sempre fazendo uso da nossa consciência, porque a natureza carnal, apesar dela habitar ainda em nós, está em nós, e ela tem uma influência ainda muito grande em nós, ela sempre quer puxar para o outro lado. O que eu já falei, no orgulho, no egoísmo, na maldade, na justiça com as próprias mãos, e etc e tal. Mas agora Cristo vive
em nós. Então, o primeiro passo é que quando eu aceitei Jesus, como eu já falei a princípio, quando eu aceitei Jesus, eu estava abrindo mão de todas as prerrogativas mundanas. E a partir daí, Jesus veio morar em mim. E aí se dá, aqui a gente pode perceber que houve ali um amalgamar, ou seja, eu e Jesus nos tornamos uma só pessoa. Jesus e eu nos tornamos uma só carne, porque Jesus vive em mim e nele vivemos uma vida de renúncia e obediência à vontade do Pai. Então, assim como Jesus foi obediente ao Pai em todos os momentos da sua vida terrena, eu, da mesma forma como Jesus, devo obedecer ao Pai diante das decisões e de tudo aquilo que envolve a minha vida terrena ainda. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto, eu preciso buscar ser como Jesus. Isso aqui é algo que tem que me atrair. Eu tenho que estar atraído por isso, porque não adianta nada eu ter um título de religioso, não adianta nada eu possuir uma credencial ou uma carteira de membresia de uma determinada denominação. Isso não vai resolver nada, mas eu preciso buscar ser como Jesus, né? Um dos maiores objetivos de um discípulo ou de um cristão é se tornar parecido com seu mestre. Assim é com o discípulo de Cristo. Quanto mais tempo passamos em sua presença, mais experimentamos do seu amor, do seu caráter, da sua compaixão e da sua humildade. Como nova criatura, nos conscientizamos da necessidade de viver de forma integral para Deus. Recebemos o Espírito Santo e passamos a ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, ou seja, um cidadão do céu, conforme registra Filipenses capítulo 3, verso 20. Buscando sempre ter a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. E intimidade com o Pai, servindo com amor e com gratidão. Então, essa prerrogativa nós precisamos buscar. Nós precisamos encontrar, buscando ser como Jesus. Porque à medida que nós nos relacionamos com Ele, mais parecido com Ele, mais imitador dele seremos, como disse Paulo uma certa feita. Sejais os meus imitadores, como eu sou de Deus. Meus amados irmãos, nós só podemos imitar alguém se convivermos com aquela pessoa. Às vezes eu fico observando que em determinadas denominações, aquele grupo de pessoas que faz parte da cúpula tem, digamos assim, eles têm aquele líder máximo ali como alguém muito importante que eles chega ao ponto de imitar. Eles começam a falar até igual, com o mesmo sotaque, gesticular da mesma forma que aquele líder faz. Não é à toa que quando os discípulos estavam com Jesus durante aqueles 3 anos e meio, e Jesus foi preso, né? Pedro, ao se aproximar ali, logo foi reconhecido, não porque as pessoas conheciam ele de ter visto ele andando com Jesus, mas pelo fato dele ter, articular, gesticular da forma de Jesus, falar como Jesus, na fala dele ele foi identificado. É isso que leva as pessoas a se assemelharem com aquelas com quem elas convivem diariamente, né? Que têm uma comunhão perfeita. E com Jesus não é diferente. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais parecido com ele nos tornamos, mais iremos imitá-lo, fazer como ele fez, agir como ele agiu, sentir compaixão, empatia pelas pessoas, porque é assim que Jesus agiu, foi assim que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, vemos aqui, para concluirmos esse ponto, recebemos o Espírito Santo. E a partir do momento que recebemos o Espírito Santo, passamos a ser um homem ou uma mulher espiritual. Ou seja, nos tornamos um cidadão, uma cidadã do céu, conforme registra Filipenses capítulo 3, verso 20. Buscando sempre ter a mente de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 2, verso 15 e 16. E intimidade com o Pai, servindo com amor e gratidão. Então, quanto mais nos assemelhamos a Cristo, mais comunhão com Deus vamos tendo. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui que no meio dessa geração que vivemos, nós precisamos fazer a diferença
na vida das pessoas. É um outro ponto, irmãos, que nos chama a atenção nos dias atuais. Hoje em dia, e eu tive a oportunidade de viver e de conhecer a igreja de alguns anos atrás, né? 50 anos atrás, né? E a gente tinha um padrão, a igreja tinha um padrão. A igreja não usava roupa da moda, né? Nem homem nem mulher, não usava roupas da moda, porque a moda ela é assim, ela vai e vem, ela vem e vai. Então, os cristãos de antigamente, de 40, 50 anos, 60 anos atrás, eles tinham um padrão, não era um talibã, como às vezes a gente costuma dizer, alguém diz, mas era um padrão diferente do mundo. Hoje as coisas estão tão diferentes que é muito difícil, às vezes, distinguir um cristão de um não cristão. Logicamente que não é pela fisionomia ou pela aparência que você vai identificar um verdadeiro cristão. Mas existia essa diferenciação naquele tempo. E era considerado, a gente sabe muito bem que isso era tido como era tido naquele tempo até como doutrina. A gente sabe que é usos e costumes. Existia isso, né, nas igrejas, nas denominações, principalmente as pentecostais. Então, era muito fácil você perceber quando um cristão estava andando na rua, uma cristã estava andando na rua, por conta da diferença, do jeito de ser, do seu porte de se vestir, de andar, né? Era diferente da postura do povo mundano. Então, meus amados irmãos, o fato é que a roupa não faz a pessoa, mas a pessoa faz a roupa. Dentro desse contexto, o que nós vemos na prática, o que a gente precisa levar em conta aqui, que não é a questão de você ter apenas a aparência de um cristão, usar uma roupa como se usava antigamente, um cabelo, principalmente para as mulheres, aquele cabelo enorme, né, como se usava antigamente, porque era proibido cortar o cabelo, né, era um assunto até doutrinário, que não podia cortar o cabelo, enfim, nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o fato, quando o comentarista traz esse assunto em pauta e diz que nós precisamos ser diferentes, precisamos fazer uma diferença na vida das pessoas, eu vou muito mais além do que isso que eu acabei de dizer, no caso de usos e costumes, mas seria no trato, né? No tratar com as pessoas, de cumprir o trato que foi feito, de dar bom testemunho, em todos os sentidos, ter uma moral, né? Uma moral ilibada, né? Ter uma vida, né, de bom testemunho. E a gente não tem visto isso ultimamente. Tem pessoas aí que se diz cristã que anda dando nó em pingo d'água. Mas vamos ler o texto aqui para nós poder, né, questionar um pouco mais sobre isso. Por diversas vezes nos evangelhos, encontramos Jesus mudando a vida das pessoas. Para a mulher adúltera, diante de seus acusadores, prestes a apedrejá-la, Jesus liberou uma palavra que mudou a sua vida. João 8, capítulo 1, João 8, versículo de 1 a 11. Para a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, Jesus, além de ouvir sua história, foi capaz de escutar a dor que existia na alma daquela mulher. João capítulo 4, verso de 1 a 29. Se quisermos fazer a diferença na vida das pessoas, é necessário renunciar aos nossos preconceitos e olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Então nós vemos aqui que o julgamento, ele sempre está em voga na nossa vida diária. Muitas vezes nós fazemos coisas que Jesus jamais faria, né, se estivesse no meu e no teu lugar. Jesus jamais iria condenar determinadas pessoas, principalmente no caso aqui, que é um caso, né, aquela prostituta, né, a mulher lá, quando ela encontrou lá no poço de Jacó, lá, a samaritana, né, houve o caso dela, Maria Madalena, quando estava prestes a ser apedrejada. Então nós vemos que nós carregamos muito preconceito. E Jesus quebrou esses paradigmas. Ele quebrou isso. Agora, se Jesus fosse um de nós, ou fosse um daqueles, com certeza ele teria dado o seu voto para o apedrejamento daquela mulher e teria, né, amaldiçoada aquela outra, porque ela já tinha possuído 5 maridos e o que tinha agora não era o marido dela também. Então ela estava completamente fora da realidade no que tange à moralidade, né? Então Jesus agiu com amor, com compaixão e com humildade. Ele demonstrou empatia por aquelas pessoas. E muitas vezes, irmãos, no nosso pedestal de santidade e de espiritualidade, nós não queremos fazer isso. Nós estamos prontos para, né, apontar o dedo para alguém e para descredenciar aquela pessoa, para desmoralizar aquela pessoa,
porque é como se a gente tivesse a chave do céu e a chave da porta do inferno. Então, aquela pessoa que a gente acha que deve ir para o céu, a gente põe para dentro, e aquela que a gente acha que não pode ir para o céu, a gente joga para o inferno. E não é assim. E isso envolve tudo aquilo que eu já disse, dentro dessa falsa moral, né? Você muitas vezes querer ser aquilo que você não é, porque você não tem sido um verdadeiro cristão. Você tem sido um enganador, né? Uma pessoa que tem se passado por cristão, tem feito tantas coisas em nome de Cristo, mas na verdade você nunca assumiu um compromisso real com o Senhor, né? Exige tanta coisa das outras pessoas, quando na verdade você não tem feito nada. Você se tornou aí um fariseu. Então é preciso a gente estar dentro desse contexto aqui. Fazer a diferença, né? Ter essa empatia diante das pessoas, sermos alguém verdadeiramente de Cristo, né? Apresentar Jesus não só no que está escrito, no que diz respeito às Escrituras, mas que as pessoas vejam Cristo em nós, né? Esse é o ponto primordial para que nós possamos dar um bom testemunho de cristão no meio dessa sociedade corrompida a qual nós estamos vivendo por um período. No segundo tópico aqui, nós vamos ver que nós precisamos mudar a maneira de pensar e agir. Precisamos estar alinhado com o Senhor. Diz aqui, somente mudando os nossos pensamentos é que seremos capazes de mudar nossas atitudes. Ao entender esta realidade, Paulo orienta os cristãos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Se você continua sendo um cristão, mas seguindo aquilo que você acha que é certo, aquilo que você herdou dessa natureza pecaminosa que você tinha e talvez ainda tenha, e ela se sobreponha sobre a natureza espiritual, então dificilmente você vai conseguir agradar a Deus. Aqui Paulo está nos chamando a atenção quando ele diz: não vos conformei com este mundo. Tem pessoas que estão conformadas com o mundo da forma como está. Para ele, tanto faz quanto tanto fez. O importante para eles é eles estarem sobrevivendo aqui. Eu estou sobrevivendo, eu tenho tirado o máximo que eu posso da situação que se vive hoje. Então, para mim está tudo ótimo, mas o que o apóstolo está dizendo é que nós precisamos transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos no mundo? Sim, estamos no mundo. Somos do mundo? Não. E Jesus disse uma certa feita: olha, se o mundo tem odiado você, se o mundo tem te perseguido, se o mundo não te aceita, você precisa ficar alegre. Alegre-se, porque ao Filho do Homem também eles não aceitaram. E isso é uma prova de que nós não somos do mundo. Porque se o Senhor disse: se você fosse do mundo, o mundo ia amar você. Então, quando você vê o mundo amando alguém, né, ovacionando alguém, essa pessoa ela está muito longe de Deus. Ela abraçou o mundo e todo o sistema que aí está. Mas quando você luta contra o sistema, quando você prega contra o sistema, quando você não se conforma com a situação que o mundo hoje prega e impõe sobre as pessoas, então é claro que você vai ser perseguido, é claro que você vai ser odiado, é claro que eles não vão te amar, porque você está agradando ao Senhor. Eles não aceitaram Jesus, né? Não aceitaram Jesus. Jesus veio trazendo o reino espiritual, mostrando para eles a verdade, e eles não aceitaram. Condenaram Jesus à morte. Imagine eu e você que estamos aqui lutando para sermos um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus. É claro que vamos encontrar dificuldade, né? Dentro da própria comunidade cristã, você vai encontrar oposição. Se você começar a pregar, por exemplo, uma palavra que massageia o ego dessas pessoas, que não ataca, que fere o pecado, você não põe o dedo ali na ferida do pecado daquela pessoa, você vai receber tapinha nas costas, você vai ser abraçado, você vai ser chamado de chefe, né? Enfim, mas no dia que você começar a pregar o verdadeiro evangelho e começar a botar o dedo na ferida,
onde as pessoas precisam mudar de atitude. A partir daquele momento, as pessoas vão se unir e vão trabalhar para te ver pelas costas. E isso é fato. Louvado seja o nome do Senhor. No primeiro ponto aqui desse segundo tópico fala sobre mudanças de dentro para fora. Então, na verdade, a gente vê que existe aí um cristianismo que tenta fazer com que as pessoas aparentem aquilo que na verdade elas não são. É por isso que eu falei a princípio sobre a questão desse padrão que existia no passado. A pessoa convertida ou não convertida, ela precisava entrar naquele sistema ou naquele regime e aparentar determinadas coisas. Ele não era convertido 100% ainda, mas no dia seguinte, após a sua conversão, ele já tinha que andar de terno e gravata, a irmã tinha que andar com vestido abaixo do joelho, sapato fechado, de coque no cabelo, não podia usar brinco, não podia usar pintura. Então aquela RI já era colocada na mão das pessoas, entendeu? E automaticamente, ao se olhar para uma pessoa andando na rua, você já tinha a noção, né, que aquela pessoa era uma evangélica. Ela tinha sido evangelizada e tinha aceitado a Jesus como Salvador. Por trás, lá nos bastidores, na maioria das vezes, aquelas pessoas continuavam praticando as mesmas coisas, né? Fazendo as mesmas coisas erradas. Mas, quando trocava de vestimenta, colocava farda, ali a santidade, a pureza aparecia. Porque, para muitos, a santidade e a pureza estava na vestimenta e na maneira que a pessoa se conduzia. E aí nós vemos aqui que essa mudança, ela é uma mudança de caráter. E é a lição que nós estamos estudando, né? Nós vemos aqui que o texto é moldados pelo caráter de Cristo. Não adianta eu querer impingir sobre uma pessoa uma maneira para que ela possa viver, né? Criar um talibã e dizer, não, você tem que estar assim, você tem que ser assim. Aqui você vai ser assim. Lá naquela denominação pode isso, pode aquilo outro, mas aqui não pode. Aqui pode isso, isso e isso. Então, aqui nós precisamos passar por uma mudança. Mas essa mudança, ela precisa acontecer de dentro para fora. E não é uma imposição humana. Essa mudança, ela tem que acontecer, né, espontaneamente, a partir do momento em que eu entendo que sou pecador, que preciso da misericórdia de Deus, do perdão de Jesus e abro o meu ser para que o Espírito Santo venha agir e trabalhar na minha vida. Porque é isso que a palavra de Deus me orienta. A palavra de Deus diz que quando eu reconheço os meus pecados, sou convencido pelo Espírito Santo das misérias que pratiquei, do estado miserável que vivo, e abro o meu coração, então eu aceito Jesus e o Espírito Santo começa a trabalhar em mim. Mas se eu vou lá na frente aceitar Jesus simplesmente porque alguém está, né, me constrangendo a fazer aquilo, e eu faço isso, então eu não sou um convertido. E eu posso até aceitar, né, aquela imposição, aquele regulamento interno e tudo mais, mas eu vou continuar na prática do pecado. A igreja eu estou bonitinho, mas lá fora eu vou estar fazendo errado. Por quê? Porque não houve essa mudança. Essa mudança interior que precisa acontecer não aconteceu. Então veja que forjados pelo caráter de Cristo, experimentamos uma mudança significativa. Não como camaleão, se adaptando ao ambiente, ao seu entorno, mas vivendo uma transformação que vem do interior, externando em seu modo de vida. Nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, contudo, transformemos a nossa mente na de Cristo, que é a verdade. Quem tem o caráter de Cristo tem uma mente alinhada com a palavra, toma decisões no centro da vontade de Deus, vive em conformidade com o exemplo ilibado de Jesus, buscando procedimentos que honrem e glorifiquem ao Senhor. Então, esse é o ponto. À medida que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, nós vamos dando esse espaço, vamos entendendo, compreendendo e aceitando o amor de Deus, né? Recebendo essa nova filiação, essa adoção. O Espírito Santo vai trabalhando e vai moldando o caráter de Cristo em nós. Aqui está falando sobre forjar. Nós vamos sendo forjados pelo caráter de Cristo. E aí tudo isto passa a acontecer. Eu passo a abominar as coisas mundanas. Eu não preciso de que alguém diga, olha, você não faz isso,
você não faz aquilo, você não precisa fazer aquilo outro, olha, fuja disso, fuja daquilo outro. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está trabalhando no meu ser, está trabalhando no meu caráter. Ele, por si mesmo, ele vai me dando a orientação e eu passo a repugnar tudo aquilo que eu já tinha feito ou que poderia fazer, porque eu passo a ter o entendimento de que aquilo que está diante de mim, que se apresentou diante de mim, não agrada a Deus e vai me prejudicar. Louvado seja o nome do Senhor por isto. O segundo ponto está dizendo que nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. É um outro ponto fundamental para a vida de um cristão. O cristão, o verdadeiro cristão, ele não é guiado por homens, né? Por RI, por Talibã, mas a partir do momento, como já disse, e vou tornar a repetir, que ele recebe Jesus como Salvador e o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, o próprio Espírito Santo que está nele passa a guiá-lo, passa a dirigi-lo. Jesus foi enfático ao dizer que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. João 16, verso 13. Quão maravilhoso é viver uma vida sob os domínios do Espírito Santo. Quanto mais andamos com ele, mais parecido nos tornamos com Jesus. Logo, as nossas atitudes revelarão o grau de intimidade que temos com o Pai. Todos os homens que se deixaram ser dirigidos pelo Espírito de Deus marcaram sua história. Moisés foi um líder de excelência, Elias foi um proeminente profeta e Paulo abalou o mundo de sua época com a mensagem do Evangelho. Que a nossa mente, o nosso coração sintam a necessidade de buscarmos ardentemente a presença do Espírito a cada dia de nossa jornada de vida cristã. Então, você quer ser uma verdadeira testemunha de Jesus? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Um dos conselhos de Jesus para os discípulos quando ele foi assunto ao céu foi: não vos ausentei de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Em outro ponto ele diz: sem o Espírito Santo, sem o Consolador, vocês não vão poder prosseguir, não vão lembrar de praticamente nada, mas quando ele vier, ele vai dirigir vocês, ele vai fazer vos lembrar tudo o que eu falei, tudo o que eu tenho dito, ele vos fará lembrar. E aí nós vemos, irmãos, que os discípulos obedeceram ao Senhor Jesus, foram revestidos do Espírito Santo, e o Espírito Santo deu sequência à obra que eles precisavam realizar, impulsionou eles a fazer a obra. Então nós vemos aqui que Moisés fugiu do Egito para uma terra longínqua e ficou lá por 40 anos. Mas um dia ele foi chamado pelo Senhor. O Espírito do Senhor veio sobre ele. E agora, sobre a unção do Espírito, ele consegue tirar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. Elias se tornou um profeta, né? Profetizou. E nenhuma das palavras de Elias caiu por terra. E veja só que intimidade o profeta Elias teve. Profetizou dizendo que nem orvalho nem chuva cairia sobre a terra, e Deus honrou a sua palavra. E Paulo, o exemplo de Paulo para nós, irmãos, é tremendo. Paulo abalou o mundo da sua época com a pregação do Evangelho e com os milagres que foram realizados por intermédio dele. Aqui vemos pessoas que tiveram o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. E nós não estamos longe disso. É somente deixarmos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, que o Senhor venha atuar com maior liberdade em nós. Nós temos convicção, eu tenho esta convicção, de que quanto mais nos aproximarmos do Senhor Jesus, mais parecido com Ele nós nos tornaremos. No terceiro tópico vem dizendo que nós precisamos também adquirir a maturidade espiritual. Nós não podemos ser como criança, sabe? A criança, uma hora ela está chorando por uma coisa que ela quer. Então ela bate o pé no chão, ela se joga no chão, ela esperneia, aí de repente a mãe, por não ver o filho naquela situação, entrega aquilo. Daí 2 minutos, 3 minutos, ela joga aquilo fora, ela já quer outra coisa. Então isso fala de maturidade. Maturidade espiritual é a pessoa saber aonde está e saber aonde quer chegar. É saber discernir as coisas, saber o que é proveitoso e o que não é. É gastar o tempo com aquilo que realmente traz proveito. Pedro aborda a necessidade dos cristãos crescerem na graça e no conhecimento,
conforme 2 Pedro, capítulo 3, 18. O desenvolvimento cristão deve fazer parte da vida dos discípulos de Cristo, tornando-os maduros o suficiente para assumir responsabilidade. Então é exatamente isso. Você precisa saber o que quer e o que pode fazer. Você nunca pode, muitas vezes, almejar aquilo que está além da sua capacidade, mas sempre pôr a mão. Pois a palavra de Deus nos orienta, irmãos, que tudo aquilo que vier à nossa mão para fazer, precisamos, primeiro, fazer com responsabilidade. E segundo, fazer com todas as nossas forças. Né? Não podemos fazer, principalmente no que diz respeito à obra de Deus, de qualquer maneira, fazer um trabalho relaxadamente. Né? No primeiro ponto, uma outra questão aqui é concernente ao aprofundamento de raízes. O cristão precisa ter raízes. Aí nós somos arremetidos ali ao Salmo 1, né? Porque diz aqui, quanto mais profundo for a raiz de uma árvore, mais ela será resiliente nos momentos de adversidade. Assim também é na vida do crente. Suas raízes precisam estar arraigadas em Deus para absorver os nutrientes necessários para o crescimento. Jesus deixou bem claro no discurso da videira, conforme registra João, capítulo 15, verso 4. Estais em mim, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, asseverando que só existe uma maneira de se desenvolver, é estando conectado na videira. A maturidade cristã oportuniza raízes profundas, firmadas na fé e na verdade para a produção do fruto do Espírito, evidenciando Cristo em nós. Então nós vemos aqui o que está escrito em João capítulo 15, verso 4, e o Salmo 1 que nós falamos ali, que fala ali de alguém que é como a árvore plantada à beira do ribeiro, que tem ali, né, pode fazer calor, pode fazer frio, mas ele está bebendo da água pura e na estação própria dá o fruto. Aqui também, no Evangelho de João, o Senhor Jesus está dizendo que nós estamos enxertados nele. E quando estamos enxertados em Jesus, né, o significado disso é que enxertado em Cristo, que é a videira verdadeira, nós temos que produzir fruto. E aí, se você continuar lendo, vai ver que Deus, que é o Pai, que é o lavrador, ele tem o cuidado de vezes, né, sempre ele vem com aquele facão, com aquele tesourão que muitas vezes se usa na jardinagem para tirar aquelas folhas que estão amarelas, que estão secando. Por quê? Porque o intento de Deus é que você produza mais fruto ainda, porque você está enxertado em Cristo. Então, um crente, um verdadeiro cristão, ele tem que ter raiz. Nós vemos hoje uma dificuldade muito grande, irmãos, no meio evangélico. Pessoas que ficam para cima e para baixo. Ele não se firma em lugar nenhum. Ele fica 6 meses numa denominação, depois mais 7 meses, 1 ano em outra. Então ele não cria raiz, ele não amadurece, ele não produz fruto, ele fica assim, se torna um crente turista, né? Como se costuma dizer, vive para lá e para cá. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós precisamos permanecer aonde fomos chamados. Ah, mas eu não gosto daquele dirigente, eu não gosto daquele pastor, não gosto daquele irmão, mas foi ali que o Senhor te plantou. É ali que você precisa produzir fruto. Então, outra coisa nós não podemos esquecer é que nós estamos enxertados no corpo de Cristo. Então, um membro não pode reclamar do outro. Um membro não pode dizer que não precisa do outro. Um membro não pode rejeitar o outro membro, porque todos têm, né, o seu papel fundamental no corpo. E é por isso que precisa estar ali. Tá bom, meus amados irmãos? Então, é assim que precisa ser. E no terceiro ponto aqui desse tópico de número... Aliás, no tópico 2 desse tópico número 3, diz que nós precisamos estabelecer prioridades. No desenvolvimento da vida cristã, devemos estabelecer prioridades. A primeira delas é deixar de lado a própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isto exige renúncia e disciplina. O discípulo de Jesus tem que aprender a renunciar aos desejos carnais, bem como os prazeres desta vida. O objetivo que Deus tem para a nossa vida é que alcancemos a maturidade plena. Todo crescimento vem por meio da graça de Deus, porém, somos responsáveis em fazer a escolha certa todos os dias. Temos que avançar rumo à perfeição, conforme registra Hebreus capítulo 6, verso 1. Colocando Cristo
como prioridade em nossa vida. E aqui nós resumimos dizendo que em toda a nossa maneira de viver, Cristo tem que ser prioridade. A partir do momento que Jesus se torna essa prioridade em nossa vida, colocando ele como prioridade na nossa vida, nós vamos abraçar todas as outras coisas no que diz respeito àquilo que Jesus fez. Abraçar no sentido de termos empatia, amor, consideração, ficar no lugar que o Senhor nos chamou, produzir fruto, nos envolver com o trabalho de Deus, com a obra de Deus, procurar ser ativo nesse corpo que é Cristo. Um membro não pode ficar paralisado, um membro não pode parar de funcionar. Então, o membro, ele precisa estar funcionando para poder fazer com que o corpo se desenvolva. Amém, meus amados irmãos? Então, quando Jesus se torna prioridade na nossa vida, todo o resto vai estar de acordo com a sua santa vontade. E concluindo, arraigados na palavra, tendo Cristo como exemplo, faremos sábias escolhas nas tomadas de decisões frente ao mundo que anda na contramão dos princípios do reino. Portanto, somente arraigados em Cristo e na sua palavra é que nós poderemos seguir o seu exemplo. Amém, meus amados irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe, que o Senhor venha falar mais profundamente aos vossos corações através do Santo Espírito, que é o nosso guia, é o nosso mestre, é quem nos dirige, e assim, juntos, estaremos caminhando em direção ao céu de luz. Que Deus vos abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.